Olá, alunos do quarto ano! Agora nós vamos para a nossa próxima aula de matemática. Vamos dar continuidade com os polígonos na página 28. Para indicar que um ângulo é reto, usamos este símbolo. Aí aqui, como eu falei para vocês na última aula, né, que nós usamos para fazer o ângulo, né, a linha na vertical e na horizontal, o ângulo é formado dessa forma, tá? Então aqui nós temos um ângulo reto, tá? Nós precisamos de uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Então aqui nós temos essas imagens. Triângulos também podem ter um ângulo reto, tá? Se tiverem dessa forma, né? Com uma linha na horizontal e uma na vertical. Aqui nós não podemos formar o ângulo reto porque ele é menor que o ângulo reto aqui também, tá? Lápis na mão. Você já sabe como conferir um ângulo? Você já sabe como conferir se um ângulo é reto? Este medidor de ângulo reto é fácil de fazer. Aqui está mostrando como confeccionar um medidor de ângulo, porém, eles mostraram aqui com um papel com um círculo. Mas podemos fazer também com uma forma quadrada, né? Um quadrado ou um retângulo. Passo 1. Pegue um pedaço de papel de qualquer formato e dobre-o ao meio. O do exemplo é do formato circular. Passo 2. Dobre mais uma vez ao meio, fazendo coincidir as duas partes. Passo 3. O ângulo reto se forma no canto que tem as duas dobras. Marque-o com o símbolo apresentado anteriormente. Ajustando esse canto do medidor nos ângulos dos polígonos, você pode saber se eles são iguais ao ângulo reto, maiores ou menores que o ângulo reto. Meça os cantos de alguns objetos ou lugares em sua sala de aula. No caso, vocês vão medir da casa de vocês, né? No quadro abaixo, aqueles que têm um ângulo igual ao ângulo reto, tá? Maior que o ângulo reto e menor do que o ângulo reto. Então, vocês irão medir alguns objetos da casa de vocês e nós iremos colocar aqui, tá? O material escolar também. Virem a folha, por favor, página 29. 2. Nas figuras a seguir, há ângulos de vários tamanhos. Veja a legenda ao lado. Quando o ângulo for reto, vocês irão colocar essa imagem. Ângulos maiores do que o ângulo reto, o M maiúsculo, e ângulos menores que o ângulo reto, o M minúsculo. Faça uma estimativa visual e anote em cada ângulo de acordo com a legenda. Então, aqui, ó, esse daqui são os dois ângulos retos que nós tivemos nesse exercício. E todos os outros nós temos os ângulos maiores que o reto e alguns menores que o ângulo reto. Então, vocês vão colocar a letra M maiúsculo e a M minúsculo conforme as indicações, tá? 3. Na sua sala de aula, as paredes formam ângulos retos e as paredes com o chão, que ângulo formam? E em sua casa, como são o ângulo entre as paredes? Então, como nós já conversamos na aula, as paredes da sala de aula, as paredes da casa de vocês, nós temos ângulos retos. Dificilmente em alguma casa nós vamos encontrar, né? Não iremos encontrar paredes triangulares. Geralmente, né, nas casas, nós temos paredes retangulares, tá? Exercício 4. Para desenhar um ângulo reto, usamos linhas perpendiculares. A palavra é estranha, mas a ideia é simples. Linhas perpendiculares formam ângulos retos entre si. Circule as figuras com linhas perpendiculares. Use o seu medidor para identificar se os ângulos são retos. Então, vocês vão pegar o medidor que vocês confeccionaram e vou colocar aqui, ó, tá? Aqui para ver se tem um ângulo reto. 5. Desenhe duas figuras diferentes que tenham pelo menos um ângulo reto. Use uma folha de papel sem linhas e sua régua. Vocês podem estar desenhando isso daqui no caderno ou numa folha de sulfite. 6. Complete com o nome dos polígonos e o número de lados e de ângulo. Então, aqui vocês irão contar os lados, tá? Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 lados, sabemos que nós temos um pentágono, tá? Lembrando que a quantidade de lados é a quantidade de cantos. Então, eu tenho 5 lados e 5 ângulos. Tá? A quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos. Farão o mesmo com esse exercício e esse, tá? Agora, abra um caderno de atividades
para eu explicar a tarefa na página 34. Exercício 7. O professor construiu um dado usando o molde a seguir. Então, aqui nós temos, né, a imagem de um dado, né, ele não foi montado ainda. Aqui nós temos todos os números, né, que fazem parte do dado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês irão responder essas questões, todas baseadas na imagem do dado, tá? Farão a letra A, B, C e D, e depois o exercício 8, tá? Então, essa será a tarefa de hoje. Boa atividade para vocês!